Oi, gente! Bom dia! Tudo bom? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, estamos ótimos, o tempo tá bom, não tá calor, tá o tempo que eu gosto, tá assim fresquinho, dá pra estar assim sem casaco, de chinelo, sandália, mas não tá aquele calor de morte. E então é assim, eu hoje vim gravar esse vídeo pra vocês, pra partilhar uma experiência que tem acontecido cada vez mais. Oi, amor. Tem acontecido cada vez mais aqui em casa. Eu não sei se quem tá a ver esse vídeo se passa pela mesma situação. Quem passar, por favor, escreve alguma coisa, dá uma dica, uma ideia. Partilha, né? Vamos partilhar as experiências. No meu caso, por exemplo, com 3 crianças e tal, cada uma de uma maneira e tal. Mas eu hoje vou falar sobre crianças bilíngues, que é o meu caso, não é? A Luana, então, ainda tá mais à frente ainda que os irmãos, porque a Luana são 3 línguas, né? A Luana fala ótimo, perfeito, o espanhol, o português e o alemão. Inclusive, sabe ler e escrever em português e em alemão. Espanhol também, ela escreve pouco, mas não é tão perfeito como o espanhol, como o português, desculpa, ou como o alemão, que agora tá na escola, já sabe, não é? Então, mas não interessa, isso não vem ao caso. O Guilherme, o meu maior probleminha, não é problema, por amor de Deus, não é problema, pelo contrário, ele é uma criança de 7 anos que ainda há de chegar o tempo de amadurecimento, que ele vai entender o que ele quer, o que ele se esforçar, não é? Aliás, eu acho que o meu filho Guilherme se esforça imenso, ele não sabe ler e escrever em português, ele não aprendeu, ele saiu dali na pré, não é? Ele ia para a primeira classe, então ele veio a fazer a primeira classe aqui na Alemanha, ele já sabe ler e escrever em alemão, ele não sabe ler e escrever em português. Então ele esforça-se, por exemplo, ele escreve a maneira dele, mas ele tenta, ele se esforça. Como ele parece que é, ele escreve. Tá errado, claro. Só que o Guilherme agora anda numa fase, ainda hoje de manhã antes dele ir pra escola, por isso até que eu tô fazendo esse vídeo, que é pra partilhar e pedir ajuda, assim, ajuda do estilo opiniões, assim, sabe? Pra gente partilhar as nossas ideias. Então, hoje de manhã, eu tava falando com o Guilherme, eu fiz uma pergunta sobre alguma coisa, não me recordo o que foi. Eu falei com ele e ele me disse assim, ele tentou falar em português e não saía a palavra. E eu assim, mas o que, Gui? Não tá compreendendo? O que tu tá a querer dizer? E falou a frase toda em alemão. Eu entendi, aí eu entendi o que ele queria dizer. Ele tava a dizer o que foi. Ai, o que foi? Ai, a minha cabeça, o que ele disse? Foi sobre... tava a dizer porque o amigo ia dormir à meia-noite e ele tinha que dormir às 9. Foi um tema assim. E eu entendi, né? Porque ele falou em alemão e eu respondi em português. Só que ele ficou naquela, por que não me respondes em alemão, que eu entendo melhor? E é esse o meu medo. Eu não quero privar os meus filhos de falarem o português, que é a nossa língua mãe, porque assim, gente, o alemão é uma língua super difícil. Os meus pais não falam alemão, as minhas famílias não falam alemão, os meus primos, os amigos, ninguém fala alemão, gente. Imagina quando eu for pra casa dos meus pais, ele falar alemão. Não vão entender os avós não vão entender o neto, isso é horrível, fora de questão. Eu disse, não, Guilherme, é assim, se queres falar comigo em alemão, pode falar comigo em alemão, de vez em quando, mas eu quero que você fale comigo em português, eu prefiro que você fale comigo em português em casa, vamos falar todos em português. Tudo bem, eu não tenho televisão portuguesa, eu tenho o meu marido pôs um aplicativo no computador que é um programa que dá pra ver a gente assiste. Ele não quer, a Luana também não quer, né? Eles preferem ver os canais daqui, porque os amiguinhos falam e brincam, né? E então eles assistem os programas daqui.
eu não sento pra assistir televisão, não tenho, de vez em quando assisto um filme ou outro, também em português, que eu gosto, né? Entendo melhor. Eu não tenho capacidade, de sentar, assistir um filme inteiro em alemão, que eu não vou entender metade do filme, é verdade. Se eu estiver conversando com alguém, eu entendo algumas coisinhas, falo um pouquinho e tal, mas não dá pra assistir um filme inteiro e entender tudo, nem pensar. E então, eu acho que... O que acontece? Eu tive conversando com a professora da Luana. E a professora da Luana disse-me assim, olha... em casa, falem português com eles. Falem muito português com eles. Mas... se eles querem falar o alemão agora... vocês não devem proibir eles. Quanto muito eles falam em alemão e vocês respondem em português. Só que algumas coisas, eu vou ser sincera, por mais que eu já considere que eu já me desenrasco bem aqui na Alemanha e tal, que já algumas coisinhas já consegui fazer sozinha, tratar de alguns assuntos, é verdade. Oi, então... algumas coisinhas eu já me desenrasco bem. Tem certas coisas que eles falam comigo e eles por cima falam rápido. Eu falo assim, que Gui? Fala direito, eu não tô entendendo. E ele não sabe traduzir para português. A Luana, daí eu digo, Luana, o que é que o teu irmão diz? E está gerando, assim, uma coisa um pouquinho chata, de duas uma. Ou eu vou ter que aprender rápido para poder comunicar com ele, porque eu acho que vai chegar uma altura que ele não vai querer falar mais português. É esse o meu medo, gente. Olha quem tá aqui, fala oi. Olá. O Eduardo, então, esse vai ser ainda pior, porque você vai começar a falar na escola, gente. O Eduardo, não é? Ainda vai ser bem pior, porque ele vai começar a falar. Porque foi o que aconteceu com a Luana, porque quando a Luana começou a falar, a gente tava em Espanha, e a Luana começou a falar o espanhol de uma maneira louca. Tudo bem, ela falava o português em casa também, muito bem, até a educadora da Luana sempre elogiou como a Luana tinha uma capacidade grande de ter 3 anos de idade, falar perfeito o espanhol e perfeito o português. Ela dava os parabéns pra gente, que isso era ótimo. Vamos ver como é que vai ser com o Eduardo, porque o alemão é uma língua difícil. Enquanto o espanhol e o português, assim, são parecidos, não é? E agora o alemão já não dá pra você falar uma coisa e dá pra entender, não, é completamente diferente. E então eu vou partilhando as experiências com vocês. Eu vou continuar com a minha ideia de que eu vou falar português com os meus filhos, o meu marido vai falar português com eles vão ter que... Eu digo vão ter, porque eu acho que é uma herança, não é? Isso que os pais deixam, tudo que é conhecimento, tudo que é ligado a conhecimento, a educação, isso é uma herança, é a maior herança que os pais podem deixar para os filhos. Eu acho que ao ensinarmos eles, por exemplo, eu conheço gente aqui que tem filhos que não falam português e os pais são portugueses. Eu acho isso triste, super triste. Nós não vamos cometer esse erro com os nossos filhos. Eu vou continuar com a minha. O Guilherme fala comigo em alemão, eu respondo em português, eu pergunto em português, eu vou ensinando ele. A gente vai começar a pegar mais no pé dele, porque o Guilherme tá numa idade, ele é grandinho e tal, mas ele é pequenino ainda. Ele acabou de fazer 7 anos, ele ainda tá no começo, aprendendo. E então nós vamos lutar por isso, para ele não perder o português dele. Ele não sabe escrever, deixa estar agora, porque eles gostam de fazer cartinhas pra mim, pro papi e tal, cartinha bonitinha. Ele dá super erros, ele escreve como se ele estivesse escrevendo em alemão, com capa, com as letras que eles usam aqui pra falar. Ele imagina que seja da mesma maneira e escreve. Não interessa, dá pra entender. Claro, não dava, por exemplo, para um trabalho, ou para um trabalho de escola, ou para ter uma conversa. Se for por telefone, como, né, que as pessoas escrevem tudo errado, ou por quê, ótimo, dá para entender. Agora, uma coisa mais formal, claro que não dava. Mas se ele ainda é pequenino, a gente vai, com o tempo, a gente vai buscar a melhor maneira da gente arranjar, escrever
ele na escolinha, portuguesa porque que há. Se for preciso, a gente vê que ele não quer mesmo falar o português, porque eu acho que é fundamental. E pelo que eu falei com a professora da Luana, ela disse, não deixem de falar o português com as crianças, por favor. Apesar que há uma controvérsia nessa história. Ela já... Tá? Já tá? Já mostrei. Pronto. Ah, não vou pôr a capa, Desculpa. E então, a professora fala, você vai aprender muito alemão com as crianças, fala muito com eles em alemão, eles vão te ensinar o alemão perfeito e tal. Então, mas é assim, eu não posso, eu prefiro me sacrificar um pouco e aprender mais, assim que o Eduardinho entrar pro kindergarten, eu posso voltar à escola, que eu tive que deixar a escola, já não havia maneira, porque o horário do Hugo não dava, então eu tive que me sacrificar, sem problema nenhum, deixei a escola. É assim que o Edu entrar pro kindergarten, que ele ainda é muito pequenininho, ainda vai fazer 2 aninhos, eu quero ver se volto à escola. Mas enquanto isso, olha, eu tô na boa, o que eu consigo, eu tenho me safado muito, tem corrido tudo bem, eu não vou deixar de falar português com os meus filhos, porque eu acho que isso é fundamental, é a gente insistir. Eu não vou agora a primeira desistir, não quer falar português, não fala. Não, vai falar português, vamos falar sempre português com ele fala com os meus pais sempre, com os primos, fala com toda a gente em português, e assim vai continuar. Faço questão, porque eu acho que é uma herança, não é? E é assim, e vocês? Vocês também? Acontece com vocês? Alguém aí tem o mesmo problema de línguas assim? Como é que vocês fizeram? Tiveram problemas? As crianças tiveram esse problema no início, mas depois mudaram? Como é que foi? Como é que não foi? Contem, gente. Partilhem, escrevam. Bom, olha, espero que vocês tenham gostado desse curto vídeo. Para eu partilhar não é um problema isso, não é um problema partilhar essa experiência, porque ao fim e ao cabo é uma experiência, não é? Eu nunca imaginei passar por isso, que o meu filho não fosse querer falar santo português, né? Eu pensei que ele ia sempre querer falar o português, como a Luana sempre quis falar o português, mas o Gui já não, o Gui já tem mais assim, não quer. Por ele fala só em alemão, fala comigo em alemão, fala com o pai em alemão, com o Eduardo, então ele só fala em alemão, gente. É com o Eduardo, coitadinho. Só que eu acho que o Eduardo entende, porque o Eduardo responde. E há algumas palavras que o Eduardo fala em alemão. Por exemplo, ele não fala assim, ele não fala claro assim, por exemplo, claro que sim, né? Ele dá. E eu assim, ai meu Deus, ele ainda nem fala, já o que fala em alemão, E então, olha, tá tudo assim muito, como ainda é começo, só estamos aqui há 1 ano, não é? Então não sei como vai ser o desfecho dessa história. Eu espero que sim, que os meus filhos falem português, com a família, com os amigos, que sirva de outra língua pro currículo, e falem o alemão, que vai ser a língua deles, a ser a língua deles aqui, né, que a gente tá aqui agora, eu não sei o dia de amanhã, não sei se estamos aqui amanhã ou não, mas que por enquanto não é? Então, olha, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, faz assim um likezinho aí embaixo, subscrevam-se no meu canal, porque assim eu vou pôr no vídeo, vocês vão estar sempre recebendo as notícias dos vídeos. Gostam, comentem, dê ideias de vídeos que querem que eu faça. E assim, espero que tenham gostado. Beijo!